Eu quero primeiramente expressar a minha gratidão pela atenção de todos que vieram para esse momento. Eu sou o professor Cláudio Barreira Magalhães Filho, muitos daqui eu conheço, alguns foram meus alunos, orientandos, amigos. Eu tive a oportunidade, porque fui chegando logo aqui para me organizar e cumprimentar todos um a um, né? Mas assim, recebam o meu cumprimento, cada um pessoalmente. E, como disse eu, me sinto muito feliz de reencontrá-los nesse ambiente tão agradável e oportuno para esses tipos de considerações, de reflexões, né, e para o lançamento da 6ª edição do curso de Hermenêutica Jurídica. Graças a Deus, que tem sido adotado em inúmeras faculdades, inúmeras universidades, não só no Brasil, mas em outras partes, não só no Ceará, mas em outras partes do Brasil. E o outro livro que eu escrevi de hermenêutica foi um dos livros pioneiros sobre a hermenêutica constitucional, a nova hermenêutica constitucional. Então, muitos autores citaram, logo que passaram também a escrever sobre o assunto. Inclusive, muitas decisões judiciais também foi citado como fonte de fundamentação. E deu-me essa oportunidade, né, de ganhar ouvidos para tratar desse tema em vários cursos de direito. O que temos assim, de interessante nessa obra, o curso de Hermenêutica Jurídica, é que nela se defende uma concepção acerca dos valores, até porque as normas, como chamamos na Constituição, principiológicas, elas têm por conteúdo valores enunciados. E aí nós defendemos uma concepção objetiva de valores e não subjetiva ao gosto e à preferência de cada pessoa ou dentro da situação cambiante de cada momento histórico ou de cada cultura particular, né? Nós sustentamos, a partir de uma concepção de unidade da natureza humana, a existência de valores permanentes. E resgatamos muito da filosofia clássica na visão concernente a essa objetividade de valores, fazendo também apelo a alguns autores mais recentes, como Max Scheler, que foi um dos pioneiros de um ramo da filosofia denominado de axiologia, e ele também tinha uma concepção objetiva acerca dos valores. C.S. Lewis também é um autor citado, e também procuramos defender uma epistemologia, ou seja, uma teoria da ciência, mais particularmente jurídica, que prime pela validade dos resultados da pesquisa. O que quero eu dizer é que, além de o direito positivo dever estar de acordo com o direito natural, que tem suas pautas na natureza humana, permanente e una em todos os lugares, o próprio direito positivo também, na medida em que é uma expressão desse direito natural, na sua forma consolidada e escrita, deve ser respeitado. Nós vivemos num tempo em que não se respeita nem o direito natural como base do direito positivo e nem o direito positivo para o fim de decisões judiciais. Os juízes parecem que se sentem livres de toda situação precedente que deva regular a ação e a conduta deles no momento decisional, né? Então, nós também defendemos a importância do direito positivo. Uma visão correta do direito natural nunca vai antagonizar o direito natural e o direito positivo, porque vai entender que há um contínuo entre o direito natural e o direito positivo, e o direito positivo deve sim ser respeitado pela noção, inclusive, de autoridade, que o direito natural reforça, na medida em que ele concebe a sociedade como orientada ao bem comum, e a presença da autoridade, né, para representar o conjunto e ordenar a vida social em direção ao bem comum é imprescindível, né? Então, a gente defende a possibilidade de haver uma interpretação objetiva das normas. As normas não apareceram do nada, elas têm uma história, elas têm um processo genético no qual houve discussões, parlamentares eleitos com um programa fizeram a proposta do projeto de lei e, portanto, nós temos que levar em conta a razão de existência da norma. Nós não podemos recortá-la, seu contexto histórico,
recortá-la de sua fonte, seus objetivos, quando foi feita, para reinjectá-la, né, dentro de um outro contexto, sem haver qualquer respeito ou consideração pelo modo como originariamente ela foi concebida. Porque fazendo dessa forma, nós não apenas adulteramos o direito, mas nós prejudicamos toda a ideia de segurança jurídica, que é íncita à ideia de Estado de Direito, que, entre outras definições, recebeu uma que vem desde Aristóteles, obviamente remodelada pelos mais modernos, que é de que devemos ter um governo de leis, não de homens, no sentido de que não devemos ter um governo do arbítrio, da preferência, da subjetividade dos homens, mas da objetividade das leis. Obviamente não faria mais sentido falar em Estado de Direito se nós fôssemos céticos quanto às possibilidades da hermenêutica. Se a gente dissesse, não tem uma interpretação objetiva das normas, a gente pode interpretar de qualquer maneira, cada um segundo sua concepção, sua visão e tal. Se nós caíssemos nesse subjetivismo, nesse relativismo, nesse ceticismo quanto à possibilidade de um sentido válido e intersubjetivamente reconhecido, então nós estaríamos com isso desistindo do Estado de Direito. O que é que adiantaria a existência de leis para ter um padrão acima do arbítrio das partes, se a própria lei poderia ser recapturada pelo arbítrio de outras pessoas, como os juízes, né? Então nós não teríamos realmente segurança, nós não teríamos de maneira sólida a ideia de Estado de Direito. Então o livro traz toda essa preocupação, né, com metodologia válida para a ciência do direito, que possa captar um sentido que seja objetivamente reconhecido, quais os critérios para esse percurso ser conduzido e a obtenção desse resultado ser conseguido, e também a ideia de que o direito positivo deve ser uma expressão do direito natural. Quando falamos do direito natural, nós não estamos a dizer, como algumas pessoas supõem, que deva haver o mesmo direito em todos os lugares. Nós entendemos que há princípios, né, que são os primeiros princípios éticos, princípios de direito natural, que vão salvaguardar valores inegociáveis, como lealdade, vida, liberdade e outras coisas mais, mas o modo como nós vamos pensar a realização desses valores tem que ter uma atenção à história de cada povo, né, às dificuldades de cada povo. Então, embora supondo princípios que sejam os mesmos, né, a gente vai olhar para a variedade sociológica e pensar dentro de cada sociedade o melhor caminho para otimizar ou realizar mais efetivamente esses princípios, né? Essa variação aí é uma variação decorrente da diferenciação de instituições, de conjunturas, não do núcleo desses valores e da exigência ética primeira que eles estão a fazer, né? Por isso nós também sustentamos a importância, num sentido não idólatra, né, do nacionalismo, do sentimento nacional, da história de cada povo, né? A importância de nós pensarmos também localmente, porque alguns querem que pensemos sempre globalmente. E quando a gente vai pensar globalmente, nós não temos todas as informações, a gente conhece o nosso país e os seus problemas, a gente conhece do mundo inteiro. Então, quando a gente vai para esse negócio de pensar globalmente, a gente termina nas mãos dos chamados especialistas, experts, que julgam que têm os conhecimentos privilegiados, e aí nem democracia há, porque há uma profunda aristocracia, um pequeno grupo, um nicho, que termina governando a grande multidão do mundo inteiro. Então, quando a gente quer ir para o plano internacional demais, com a globalização demais, né, em vez de a gente ter mais legitimidade, a gente tem menos legitimidade. Em vez de a gente ter mais povo, a gente tem mais especialistas. Especialistas que se pretendem engenheiros do mundo, para fazer o mundo da forma que querem, né, sem olhar como é que as coisas acontecem na prática, como é que elas se desenvolvem dentro do nosso contexto histórico real, né? Então o livro vai dentro dessa direção e dentro dessa posição. Bem, mas essa é apenas um introito para vocês terem alguma noção do que tem de diferencial nesse livro. Mas vamos à nossa palestra, que vai tratar de hermenêutica jurídica, ativismo judicial e algumas colocações relativas ao nosso Supremo Tribunal Federal, certo? Hermenêutica vem de um termo ligado
a Hermes, aquela divindade grega, que entre outras coisas era considerada a divindade que inventara a linguagem e a escrita, e que funcionava de forma mediadora dos deuses para com os mortais. Hermes era aquele que trazia para os mortais a mensagem dos deuses, mais particularmente de Zeus. Dessa atividade veio, por um desdobramento metafórico, a concepção de hermenêutica como algo que faz com que um sentido que esteja inicialmente no plano de obscuridade possa, por uma mediação, chegar à clarificação, chegar ao acesso. Então, a hermenêutica estaria ligada ao desentravamento do sentido. No primeiro momento, ela foi tida como sinônimo de interpretação, mas depois adquiriu contornos assim mais científicos, e hoje a hermenêutica é vista como uma teoria científica da interpretação. Ela é uma teoria reflexiva. A interpretação é um ato concreto, foi o objeto diante de si para ser interpretado, para lhe apreender o sentido. Mas a hermenêutica, ela vai refletir sobre o instrumental teórico, sobre as técnicas a serem utilizadas, as diretrizes a serem seguidas, para que essa atividade seja exercida de forma bem sucedida, de maneira a não se desviar o intérprete para sentidos deslocados, mas para que ele chegue realmente ao sentido apropriado daquele objeto. Schleiermacher foi um teólogo, filósofo do século XIX, costumava dizer que a hermenêutica era o inverso da retórica. Na retórica você estuda como transmitir os pensamentos, Os sofistas eram especialistas nisso, Os políticos os procuravam, trazendo suas ideias, suas pautas e pedindo a eles que dessem munição, que dessem a eles a elocução, o argumento, E eles procuravam, sem consideração pelo que era certo e era errado, daí porque foram muito criticados, porque não tinham preocupação com a verdade, eles davam um instrumental retórico, o recurso de comunicação, o argumento, para aquela pessoa ir lá na Ágora, que era a praça pública da polis grega, e transmitir realmente o que ela pensava, buscando convencer os seus ouvintes, persuadir os seus ouvintes. Então a retórica tem a ver com a transmissão do pensamento que está dentro de nós. Ela prima pela clareza, para eu me comunicar bem e ser convincente, eu devo ser claro no que estou falando, não devo ser esotérico, pela elegância, pela eloquência de falar, e também pela capacidade de convencer que há no argumento. Agora, a hermenêutica, ela segue a via inversa porque ela presume que você já falou. E ela então vai tentar, a partir do que você falou, redescobrir o pensamento originário que você, pela retórica, quis transmitir. Então a retórica vai do pensamento à transmissão. E a hermenêutica vai da transmissão ao pensamento. Ela procura reconstruir o pensamento subjacente àquilo que foi comunicado. E quando a hermenêutica desponta, ela aparece muito fortemente, no primeiro momento, dentro da teologia, porque os teólogos tinham aquela... Isso representava para eles um grande desafio. Entre os pagãos, a hermenêutica tinha um caráter assim mais adivinhatório, porque eles eram politeístas, os deuses eram mutáveis como os seres humanos, assediados por paixões, tinham uma posição, depois mudavam para outra, na visão deles, Então, realmente, existiam aqueles profetas, aqueles sacerdotes que falavam em nome dos deuses, mas sempre de forma casuística, oportunística, sempre um caráter adivinhatório. Dentro do contexto hebraico-cristão, aí Deus já é visto como sendo imutável, não apenas no sentido metafísico da atemporalidade, a não sujeição ao tempo, mas imutável no sentido ético, ele é fiel às suas promessas, ele não revoga o que diz. A sua lei representa o seu caráter moral permanente, então Deus se auto-revela na Escritura, e aí você tem agora um documento e há todo um esforço para conhecer a vontade de Deus a partir daquele documento, dentro do contexto judaico-cristão, um amplo desenvolvimento da hermenêutica. Na Idade Média, muito mais houve desenvolvimento da hermenêutica na teologia
do que, por exemplo, no direito ou na literatura. Mas já no direito, houve algumas iniciativas na escola dos glossadores, dos pós-glossadores, como o Card, que era bispo de Worms, que procurou coletar regras de interpretação provenientes do direito romano, do direito canônico, e essas regras, com o tempo, por uma derivação, uma associação com o seu nome, passaram a ser chamadas de brocados jurídicos. Os brocados jurídicos eram considerados pelos medievais a ratio escrita, a razão escrita. Eram regras de hermenêutica ou de interpretação que para eles representavam um aprendizado histórico consolidado. Elas tinham um forte caráter consuetudinário, elas haviam se imposto como bom senso, como um senso comum, como o razoável, né? E essas regras nos ajudam muito. Por quê? Porque às vezes, realmente, não de forma ativista, depois eu vou explicar qual seria a diferença entre isso que vou falar e o ativismo, mas às vezes nós temos que, de forma não ativista, mas para um caso específico, fazer certas acomodações da lei na hora de sua aplicação. Porque ali tem uma situação atípica, excepcional, que a gente pode claramente imaginar que o legislador não pôde prever, não haveria como ele antever aquela situação. Aí a gente faz uma adaptação equitativa, mas procurando estar fiel à mens legislatórios, à mente do legislador, e procurando encontrar uma solução que qualquer pessoa de bom senso seja capaz de dizer, bem, isso daqui realmente não está tal qual está na lei, mas levando em conta que realmente a lei foi feita para um caso típico, isso aqui tem essa nuance atípica, nós aceitamos pelo bom senso que essa acomodação é razoável, porque percebemos que se o legislador tivesse aqui, e esse legislador fez essa norma, ele também alcançaria essa situação. Porque tem todo um contínuo lógico daquilo que ele regulou com isso aqui que a gente está vendo aparecer agora, né? Então Aristóteles falou na equidade, os medievais falavam na importância da equidade, que eram essas adaptações aplicativas, mas sem querer redesenhar a lei abstratamente, era só acomodações para situações que eles esperavam que não seriam repetitivas, corriqueiramente, mas incidentais, eventuais, episódicas. E nessas horas os brocados são de muita utilidade, porque quando a gente se socorre dos brocados para resolver situações como essa, o que é que vai acontecer? A gente também não fica dentro do arbítrio. A gente está vinculado a todo um conjunto de coisas consolidadas historicamente que ganharam uma objetivação histórica. Eu vou lhes dar aqui um exemplo, eu dou muito nas minhas aulas, está lá nesse meu livro aí. Em Cassencistas imagina uma estação ferroviária com uma placa com a inscrição: proibida a entrada com cães. E um homem tenta entrar nessa estação ferroviária acompanhado de um urso. Né? De logo a gente intui que esse cara não deve poder entrar. Né? E a gente não tem essa impressão de que ele não deva poder entrar, porque simplesmente a gente está achando isso em detrimento do que foi querido por quem fez a placa. A gente percebe que tem um contínuo lógico com aquilo que está escrito na placa. Quem fez essa placa, proibida a entrada com cães, evitou o cão por quê? Porque ele tinha algum preconceito canino, não gostava dos pelos do cão, do cheiro do cão? Não. Porque numa estação ferroviária, um lugar de transeuntes, de locomoção, de movimento, um animal como o cão, que tem um certo grau de ferocidade, pode representar uma ameaça para as pessoas que estão ali. A preocupação foi com a integridade física das pessoas e um animal que pudesse representar para aqueles que estão ali um temor de que algum dano ao seu corpo pudesse acontecer, uma mordida, uma coisa desse tipo, né? E você percebe então que a razão é essa, e essa norma foi feita para os casos típicos. Por que o cara não colocou proibida a entrada com urso? Porque ninguém está vendo gente tentar entrar com urso na estação ferroviária. Um caso inusitado. A norma é feita para situações típicas. Mas, se você for atrás da mente do legislador, da mens legislatória, nesse caso, né, supondo aí que o autor da placa possa ser colocado de forma análoga com o legislador, você perceberá que, se ele tivesse ali, ele não permitia aquele urso entrar. Né? Você não se sente aí um ativista que está criando uma nova norma, está redesenhando a lógica do legislador, mas está seguindo a lógica do legislador. Né?
E nessa hora que eu estou dizendo, o brocardo ajuda muito. Tem um brocardo que diz assim: se não pode o menos, não pode mais. São dois brocardos baseados no argumento da fortiori, que é o argumento da força. Um é o que diz: quem pode mais, pode menos. E o outro é: se não pode o menos, quanto mais o mais. É o caso. Quer dizer, se não pode o cão, quanto mais o urso. Então, quando você apela para um brocardo desse, na medida que você apela para toda uma tradição histórica consolidada, você não está naquele momento inventando uma solução da sua cabeça, né? Você está se socorrendo de alguma coisa que se consolidou historicamente, tem uma tradição que garante também segurança jurídica para o resultado, né? Além de a boa intuição, o bom senso, perceber o contínuo lógico no preceito e naquela providência incidental de impedir que um homem tente entrar naquele ambiente com um urso, né? Então, na Idade Média, desenvolveram-se esses brocardos, essas máximas, essas regras de hermenêutica que traduzem o bom senso, que tem um forte enraizamento histórico em função da tradição. Depois, com Savigny, fundador da Escola Histórica do Direito no século XIX, houve toda uma preocupação de não apenas haver essas máximas que podem ocasionalmente serem invocadas para a resolução de problemas episódicos, mas de se desenvolver um método que fosse definidor do percurso a ser seguido pelo intérprete. Por isso que Schleiermacher, que não era, na verdade, um jurista, era mais um filólogo, um historiador, ele dizia: a hermenêutica jurídica medieval era fragmentária. E ele estava tentando agora fazer uma proposta metodológica de hermenêutica para as humanidades, de uma maneira geral, história, direito e tal, pudesse ter um rigor como a hermenêutica teológica tinha, né? Mas como ele não era de formação jurídica, foi Savigny que se aventurou a dar realização a esse projeto dele. Então, Savigny disse: olha, a gente pega a interpretação gramatical de uma norma, mas poderão existir ambiguidades ainda, as palavras nem sempre são unívocas, e aí a gente vai fazer uma interpretação lógica, buscar saber qual era a vontade do legislador, o que é que ele queria com aquilo ali. Pode ser, entretanto, que consultando, né, os documentos que registraram o debate entre os parlamentares, a gente ainda tem algumas lacunas. Então a gente vai para uma interpretação histórica, qual era a demanda histórica naquele momento que levou à formação daquela lei, e procuramos também compatibilizar aquela lei com as outras leis, através de uma interpretação sistemática. Depois vieram outros autores, propuseram interpretações sociológicas, foram várias escolas sociológicas, algumas propuseram interpretações sociológicas que na verdade não caberiam ao juiz, se adotadas fossem, fariam do juiz um ocupante da posição do legislador, mas algumas interpretações sociológicas eram razoáveis, buscando atribuir-se à norma, preferivelmente, uma interpretação que atendesse a todas as outras coisas, gramatical, histórica, sistemática, mas que pudesse dar maior eficácia à norma, maior efetividade. Essas aí eram consideradas razoáveis. E a interpretação teleológica, que foi desenvolvida por Rudolf von Jhering, mas em dado momento Jhering disse: se eu tivesse lido Tomás de Aquino, nunca teria proposto, porque já teria visto que tudo isso foi dito. Que é exatamente ver que por trás da norma tem uma relação de meios e fins, né? E na hora de se interpretar a norma, você tem que se perguntar que fim foi querido e qual a melhor maneira de entender o meio proposto, de modo que este fim seja alcançado maximamente. E aí se desenvolveram os chamados cânones da hermenêutica jurídica tradicional, da hermenêutica jurídica clássica. Acredito que um grande representante mais recente dela tenha sido Emilio Becci, um italiano, que desenvolveu cânones universais de hermenêutica para a hermenêutica onde quer que ela se apresentasse, história, literatura, direito, mas também falou daqueles cânones que eram específicos para o direito. Porque ele percebeu uma coisa que há no direito e não há, por exemplo, na história. O interpretador, o intérprete na história, o historiador, ele examina um documento histórico buscando o sentido pretérito daquele documento, como ele foi feito e tal. Nós, juristas, também fazemos isso, obviamente. Temos que respeitar, como disse eu a todo momento aqui, o sentido originário de uma norma. Mas a gente tem um problema prático para resolver. É uma situação que foi objeto de uma demanda judicial, por exemplo, que está sendo apresentada. Esse problema não é do passado, é do presente. Então a gente tem que pensar em ser fiel
a mens legislatórios, a mente do legislador, aos objetivos de feitura daquela norma, mas a gente tem que levar em conta também o problema a que a gente vai aplicar a norma. Então, a gente tem esse interesse, digamos assim, bipolar, no passado e no presente. Emílio Betti chegou mesmo a dizer o seguinte, que a interpretação jurídica, ela assemelha-se muito àquela interpretação que faz uma pessoa que lê uma obra, por exemplo, de Shakespeare com o fim de apresentar a peça. O que apenas lê a obra de Shakespeare, Hamlet, e procura saber o sentido originário, o que é que Shakespeare queria e tal, é como historiador. Mas aquele que vai ter que representar, fazer a dramatização, esse aí se parece com o jurista. Por quê? Porque ele vai ter que entender realmente Shakespeare, vai ter que ser fiel a Shakespeare, mas na hora que ele for fazer a dramatização, ele ainda tem uma segunda preocupação. Eu posso fazer essa dramatização de maneiras variadas, ainda, sem que em nenhuma delas eu esteja sendo infiel a Shakespeare. Mas qual a melhor maneira de fazer para este público que vem aqui, que está presente? Um público infantil, um público adulto e tal, como é que nós vamos fazer para apresentar? Então nós temos aí essa preocupação com o presente, né? Há dois equívocos. Um é de a gente ficar tão amarrado ao passado que a gente perca a visão de certas nuances daquela situação presente a que vamos aplicar a norma. E a outra é que a gente seja tão apegado ao presente que a gente se descomprometa com o sentido originário da norma, que pode levar a uma insegurança, a uma instabilidade, né? Então, nós tivemos todo esse amplo desenvolvimento da hermenêutica jurídica. Posteriormente a todo esse desenvolvimento, apareceu uma nova corrente dentro da filosofia da hermenêutica, chamada hermenêutica existencial ou ontológica. Emílio Betti abominava essa hermenêutica ontológica ou existencial. Ele dizia, nós vimos num caminho tão bom, desenvolvendo técnicas para buscar a precisão do sentido, para buscar um sentido vago, objetivamente correto, que pudesse satisfazer a todos os homens de consenso, e apareceu essa corrente aí, ocupou o centro das atenções, colocou a hermenêutica, como a gente chama, metodológica, que era a que ele e os antecedentes estavam propondo, na penumbra, e trouxe toda a sorte de relativismo, de imprecisão que se possa imaginar. Porque o pai da hermenêutica ontológica, ou existencial, foi Heidegger. E Heidegger foi relativista. Eu até posso dizer que Nietzsche relativizou os valores e Heidegger relativizou a verdade. E Heidegger mais Nietzsche deu o nazismo. Porque onde não tem mais nenhum valor absoluto, termina a força preponderando, né? Se você não tem valores consensuais, se você parte do pressuposto que não há verdade, não há valor, ora, nós vivemos em sociedade. Como é que a gente vai viver coletivamente sem reconhecimento de valor que possa ser válido para todos nós? Só tem um jeito, a gente vai ter que se submeter à força, porque a gente precisa de ordem. Se a ordem não vier dos valores, ela virá da força. Por isso que todo pensamento excessivamente relativista, no primeiro momento parece libertário, mas no final ele é tirânico, né? O Sartre começou lá com o seu existencialismo dizendo, olha, não existe certo e errado. O certo e errado é você que decide. A ética é uma construção. Isso é a coisa mais ilógica que se possa imaginar. Porque a razão da ética é avaliar as nossas escolhas, se elas são certas ou erradas. Então, como é que eu vou escolher a minha ética? Eu vou escolher o padrão que vai julgar a minha escolha? Né? E uma coisa cíclica que torna a ética completamente sem sentido. O Sartre, no final, terminou apoiando o comunismo. E o Heidegger, o nazismo. Né? E apoiou fortemente. Depois da guerra, ele ainda mandava contribuições para o partido nazista falido na Alemanha. E o Heidegger chegou e disse, olha, cada um tem o seu horizonte, cada um vê segundo a sua perspectiva, todo mundo é existencialmente singular, todo mundo tem que viver na sua autenticidade, não segundo valores estabelecidos pelo outro. Eu nunca imaginava a possibilidade desses valores serem estabelecidos pelo outro com O maiúsculo, que é o de cima, né? E não o outro, aqui meu vizinho.
E aí ele começou a dizer que cada um via segundo o seu horizonte, segundo a sua perspectiva, e realmente houve um grande relativismo. Enquanto o Heidegger desenvolveu o seu pensamento, ninguém pensou em trazer o pensamento dele para o direito. Por uma razão muito simples. O direito, ele tem uma grande preocupação com a vida social, coletiva, harmônica. Né? A razão de haver normas é para que isso possa trazer paz social, possa trazer ordem, segurança coletiva. Se você estabelece a norma supra-partes para evitar que as partes resolvam os seus problemas, cada uma segundo o seu próprio arbítrio, você quer colocar um padrão acima do arbítrio das partes, você quer evitar o chamado exercício das próprias razões, se você depois diz que a própria norma pode ser interpretada de acordo com o horizonte de cada um, a perspectiva de cada um, então você só faz transferir o problema que quis resolver com a norma para o campo hermenêutico. Né? Você tira ele daqui e coloca ele acima, mas ele volta. Então ninguém pensava muito, não, vou trazer Heidegger para o direito e tal, vamos nos apropriar do Heidegger para o direito. Houve até alguns autores muito bons que pegaram o pensamento de Heidegger e deram um bom direcionamento a ele. Né? Como o Léo Strauss, por exemplo, foi aluno do Heidegger, né? E usou Heidegger numa direção mais conservadora, Hans Jonas mais ecológica, Hannah Arendt foi para o lado da política, deixa eu ver aqui mais. Interessante que eram todos judeus, esses que eu estou mencionando. O cara era nazista e os grandes alunos dele eram judeus, e o grande professor dele, Edmund Husserl, era judeu também. Né? Então, alguns procuraram até dar uma boa orientação, né? E outros não. Mas, o fato é que não houve ninguém que pensou, naquele momento histórico, em trazer o seu pensamento para o direito. Mas veio um sucessor de Heidegger, chamado Gadamer. Gadamer, ele foi um grande filósofo realmente da hermenêutica. Viveu acho que foram 102 anos, de uma longevidade fascinante. Inclusive, quase 100 anos ele dava palestras ainda. E o Gadamer, ele é um autor que o Brasil fala muito, mas não conhece. Eu prefiro a visão mais metodológica, particularmente, né? Que tem um conceito mais forte de verdade. Mas o Gadamer não é um cara totalmente relativista como o Heidegger. O Gadamer, ele seguiu o Heidegger, a hermenêutica existencial, ele reconheceu que cada um de nós tem um horizonte, cada um de nós tem um mundo existencial próprio, já que nós somos singulares, mas o Heidegger trouxe um conceito esquecido, o conceito de tradição. Ele pegou e disse, olha, de fato cada um de nós tem um horizonte, mas esse horizonte que cada um tem não desponta do nada não, nós não somos ilhas isoladas não, há uma infraestrutura cultural, há uma herança cultural anterior a nós, dentro da qual estamos inseridos, que ele denominou de tradição, e ele disse, ela tem autoridade. Então, eu, por exemplo, tive, vamos supor, a minha compreensão de um texto a partir do meu horizonte. Você teve a partir do seu horizonte. O Gadamer diz, nós não vamos parar aí não, nós podemos dialogar, vamos tentar chegar no consenso. Quando eu for tentar transmitir a minha compreensão de acordo com o meu horizonte, eu vou me socorrer de conceitos, de categorias, de argumentos, de estruturas lógicas de convencimento que estão dentro da mesma tradição em que você está inserido. Se você não concordar comigo, no mínimo você vai entender para onde é que eu estou querendo chegar. E você também vai, baseando nessa mesma tradição, buscar conceitos, categorias, argumentos e tal, para poder tentar me convencer. Então nós vamos estar argumentando dentro das mesmas ferramentas, dentro dos mesmos paradigmas reconhecidos. Então haverá uma forte possibilidade de chegarmos a um consenso. Um convencer o outro. E aí nós vamos ter pelo menos uma compreensão comunitária, conjunta. Né? Essa compreensão comunitária é possível por causa da tradição. O Heidegger, o Gadamer, ele era ao mesmo tempo um admirador de Heidegger e um admirador de Dilthey. Dilthey era da hermenêutica metodológica e era valorizador da história. Foi aí onde ele resgatou o conceito de tradição, sob a influência de Dilthey. Mas ele também era influenciado por Heidegger, era pendular. Inclusive, quando você lê um escrito de Gadamer, pode ser que você, às vezes, o ache já caminhando assim para o relativismo. Mas logo depois aí ele puxa para o lado de lá. O pensamento dele é meio pendular, porque ele tem essas duas influências. Quando ele está notando que está indo demais para o relativismo, ele busca reforço na tradição histórica.
e vice-versa, né? Por isso que o Emílio Betti dizia que o pensamento dele era contraditório, suscetível de várias interpretações e tal e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, o Dilthey valorizava a história de uma forma diferente da de Gadamer. Porque o Dilthey, ele era mais firme na sua possibilidade de se redescobrir o sentido válido de um objeto histórico. Então o Dilthey dizia o seguinte: é possível, já que a natureza humana é una, que eu me coloque no lugar de alguém que viveu no passado para entender uma obra do passado tal qual foi elaborada por aqueles que a fizeram. Eu prefiro essa visão, acredito na unidade da natureza humana e acredito que a gente possa, sob a conjuntura histórica pretérita, representando-nos lá dentro, resgatar o sentido originário. Aliás, uma coisa interessante, né? Se você ler, por exemplo, Aristóteles, Platão, autores antigos, eu acho eles muito mais palatáveis e inteligíveis do que autores mais recentes, como Foucault, Habermas. Quando eu leio a obra desses homens, parece que eu estou vendo o meu mundo. Quando eu leio a obra desses autistas intelectuais de hoje, eu não sei em que mundo eles estão vivendo, né? Então, tem gente que diz, não dá para resgatar o passado, não. Entre nós e o passado tem um abismo cultural. Mas eu me sinto mais ambientado familiarmente com aquilo que esses autores do passado estão dizendo do que com o que os agora estão dizendo, né? Eles falavam muito mais claramente, pareciam estar falando muito de coisas muito mais próximas de nós do que esses estão falando agora no passado. Hirsch, que foi um hermeneuta no campo da literatura, ele dizia: o homem atual acha que o homem do passado ele tinha uma visão mítica da realidade, ele era alguém ainda que vivia numa era pré-científica e tal. Aí ele diz o seguinte: se existe um mito, é esse, de dizer que o homem do passado tinha essa mentalidade mítica e não era como a que nós temos hoje. Isso, Protágoras, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, o homem é a medida de todas as coisas. Teísmo, Platão, Deus nas leis, ele diz, é a medida de todas as coisas. O marxismo, transímaco, justiça é só um conceito usado pela classe dominante para explorar a outra, a dominada. Nietzsche, os mais fortes é que devem mandar a Cállicles. A polis está errada porque trata todo mundo igual, os mais fortes é que devem dominar. Democracia, Alquidão dizia: a democracia grega está errada porque exclui os escravos e as mulheres. E Antifrone dizia a mesma coisa. Então, tudo você percebe lá, né? O nosso repertório é pequeno e está limitado às possibilidades da nossa natureza humana, né? Então eu tenho como entender o homem do passado. Bem, essa era Dilthey, era uma história causal. Vamos remontar as causas, as origens, ao antecedente de um documento para entender como ele se originou e compreender. O Gadamer não. O Gadamer defendeu o que ele chamou de história efeitual. Era mais tímido, até porque ele não poderia valorizar a história como Dilthey, senão ele deslocava-se totalmente de Heidegger. E ele ainda se via como um continuador da obra de Heidegger. Mas o Gadamer diz o seguinte: eu não tenho como voltar ao passado, não tenho como me colocar no lugar de quem viveu antes do documento ser produzido, no contexto e tal, para saber como ele exatamente pensou, mas eu tenho como entender aquele documento na forma como ele foi recepcionado pelo Ocidente. Então, por exemplo, Platão era quem a gente descreve nos nossos livros? Eu não sei, mas eu sei que esse é o único Platão que eu posso dizer. O Platão foi recepcionado historicamente. Platão escreveu em grego. As palavras que ele utiliza lá nós traduzimos de determinada maneira. Aquelas palavras significam isso que a gente traduz? Eu não sei, mas isso aqui ao longo de todo o tempo, discutindo, rediscutindo, se consolidou. Então ele dizia: eu levo em conta a história efeitual, a história consolidada, que é o que ele chamava de tradição. Como ela se consolidou. Mas onde é que eu quero chegar? Hoje em dia, muitos que defendem o ativismo judicial evocam Gadamer. Gadamer é como se fosse, digamos assim, um filósofo de referência da nova hermenêutica constitucional, a inspiração de muitos ativistas, mas eles não estão sendo gadamerianos, eles estão sendo heideggerianos. Porque se eles fossem gadamerianos, embora eles não tivessem aquele otimismo de chegar ao conceito válido, ao sentido válido e tal, que um método permite, como os metodológicos, eles tinham que respeitar pelo menos a tradição. Quer dizer, eu sei que quando, por exemplo, na Constituição
foi definida a família como constituída pela união entre homem e mulher. Eu sei que aqueles que estavam ali na Assembleia Constituinte entenderam que a outra alternativa não era admissível, que inclusive foi levada à discussão pela Assembleia Constituinte. Nós vamos aceitar casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não. O Ulisses Guimarães fechou o assunto, não, vai ser casamento entre homem e mulher. Então, ainda que eu, vamos supor, não tivesse condições, como o Dilton sugere, e eu até acredito, de rever toda aquela estrutura da época e entender a mente daquelas pessoas como fez, se eu seguisse Gadamer, pela tradição eu sei que foi isso. Ou seja, ainda que eu não possa saber que foi isso que eles pensaram, isso é o que todo mundo sabe que ficou pela história que eles pensaram. Então o Gadamer diz o seguinte: eu não posso redesenhar conceitos. Os conceitos têm sentido dentro de uma tradição. Então o Gadamer também é limitativo. O Gadamer diz: você vai interpretar aquilo ali de modo que seja relevante para o problema do presente, mas você tem que respeitar aquelas palavras que estão sendo utilizadas, que surgiram dentro de uma tradição. Que tradição foi aquela? A engenharia social não respeita a tradição. Ela coloca tudo nas mãos de um expert, de um especialista, que eles vão fazer a história da forma como a gente quer. Então, o Gadamer, ainda que não seja lá tão otimista quanto as possibilidades metodológicas, o elemento tradição para ele é relevantíssimo. Então, nem gadamerianos eles são, os ativistas. Eles são o quê? São metodológicos? Não. São gadamerianos? Não. Se eles fossem alguma coisa, seria heideggerianos, mas eles não dizem que são heideggerianos, porque Heidegger não é muito bem recepcionado no direito. Aí eles usam a máscara de Gadamer. Mas eles estão sendo heideggerianos, isso não é Gadamer. Esse ativismo não é gadameriano, não é metodológico, né? É extremamente irresponsável. Então, vamos aqui. Uma das grandes influências para o ativismo judicial foi Hans Kelsen. Porque Kelsen dizia o seguinte: olha, você faz a interpretação de uma norma e gramaticalmente ela oferece várias possibilidades. Quando você coloca todas essas possibilidades, você tem uma moldura de alternativas. Dentro dessa moldura de alternativas, o juiz vai preferir qual sentido? Qual interpretação? Kelsen não defendia nenhum método hermenêutico. Porque para ele o direito seria uma ciência hermenêutica, seria uma ciência formal. O método do direito era descritivo, não era interpretativo. Então Kelsen diz: olha, nesse momento aí, eu não tenho nenhuma sugestão para redescobrir a base legislatória, eu não tenho nenhuma sugestão para redescobrir o contexto histórico. Aliás, ele achava que isso daí iria poluir a ciência do direito. Porque ele dizia que a teoria é teoria pura. Se você for atrás de saber por que a norma foi feita desse jeito e não daquele, você vai ter que ficar subalterno ao conhecimento do historiador. Se você for atrás de saber qual é o sentido justo, você vai ficar subalterno ao filósofo. Então você tem aquela moldura ali. Qual é o sentido correto? Kelsen diz: não tem sentido correto, mas tem um sentido que vai ficar. É o que o juiz quiser. É o sentido que o juiz desejar. Kelsen diz: o problema do sentido de uma norma não é um problema hermenêutico, não é um problema científico, é um problema político. A pergunta não é qual é o sentido correto, a pergunta é quem tem competência para dizer qual é o sentido. Ele diz: não é você, é o juiz. Então a sentença diz: é um ato volitivo, é o que o juiz escolher. Agora, o juiz vai ter alguma teoria, vai ter alguma concepção? Vai ter. A questão é que nós não podemos fazer nenhuma crítica à concepção que ele tiver. Porque não existe uma concepção que ele deva ter. Apenas ele está na posição em que ele tem poder de dizer o que a norma é. Então vai ser o que ele diz. Isso é o que ele diz na teoria pura. Na teoria geral do direito do Estado, ele diz o seguinte: suponhamos que o juiz queira ir além da moldura da norma e decidir por um sentido incompatível ou gramaticalmente possível. Ele diz: ele não deveria fazer isso, mas se ele fizer, ele é o juiz, o que é que a gente pode fazer, né? Não tem outra instância, tem que recorrer ao próprio judiciário. Chegou na última, pronto, acabou-se. Por exemplo, tem uma norma, como a do artigo
4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz assim: quando a lei for isso, o juiz é julgar por analogia, costume e princípios gerais de direito. A analogia que nós entendemos, no sentido metodológico, não é fruto da comparação do ordenamento jurídico vigente com o ordenamento jurídico que a pessoa gostaria. Tem gente que usa analogia hoje assim: bem, esse ordenamento é lacunoso, porque ele não está do jeito que eu gostaria que fosse. Isso daí é arbítrio. Você tem que descobrir a analogia do ordenamento jurídico que ele pode ter, comparando o ordenamento jurídico ele com ele mesmo. Ou seja, levando em conta os princípios subjacentes a esse ordenamento, os fins a que ele se propõe a alcançar, tem alguma situação para a qual ele não proveu o meio suficiente, pronto, aqui tem uma lacuna. É a comparação do ordenamento com ele próprio. E dentro da própria lógica do ordenamento, você vai suprir aquela lacuna. Essa é uma visão metodológica. Agora, a visão não metodológica de lacuna é essa: você não está comparando um ordenamento jurídico com ele mesmo, você está comparando um ordenamento jurídico com um ordenamento que você imagina que deveria ser segundo a sua ideologia. Aí você diz: pronto, tem uma lacuna e eu vou propor. O Kelsey dizia o seguinte: esse artigo, que diz quando a lei for mista, o juiz é julgar por analogia e tal, ele diz o seguinte: esse artigo não quer dizer que o ordenamento jurídico tem lacuna ou não tem lacuna. Porque para ele não importavam os valores, só importava a lógica, e ele dizia: do ponto de vista lógico, é o único que interessa cientificamente, o ordenamento não tem lacunas. Porque tudo que não estiver regulamentado presume permitido. Então pronto, não tem lacuna. Agora, esse artigo aí está lá para quando o juiz não quiser aplicar a norma do ordenamento jurídico, veja como ele fortalece o juiz. Se estiver insatisfeito com ela, ele tem alguma coisa para apelar para poder sair fora. Então, realmente, ele fortaleceu muito o ativismo. E uma coisa interessante: o mesmo Kelsey que fortaleceu o ativismo judicial é o mesmo Kelsey que fortaleceu o globalismo. Porque Kelsey vai terminar relativizando o ordenamento jurídico nacional, engrenando com o internacional. E ele dá um status muito elevado ao ordenamento jurídico internacional. Diz que a nossa Constituição vale porque está de acordo com o princípio da efetividade da auto-organização, que é do direito internacional. Então a Constituição para nós não é soberana, ela se engrena com o ordenamento jurídico internacional. Ele diz que a soberania dos povos é relativa. Né? Bem, então Kelsey foi, digamos assim, um disparo contra a hermenêutica. Mas o pensamento dele teve depois assim uma certa reação de aversão, porque apareceu exatamente no momento em que o nazismo eclodiu. Então muita gente naquele momento histórico disse: não, rapaz, isso aí não é bom não, é muito acrítico. Isso daí foi que deixou as portas abertas para os juízes do nazismo interpretarem como bem queriam e tal. Houve uma certa antipatia momentânea a Kelsey, para depois as pessoas voltarem a ser kelsenianos sem citá-lo. É interessante, você pega hoje qualquer desses juízes ativistas: não, Kelsey estava atrasado e tal, ele nem conhece Kelsey, ele nem sabe o que é kelseniano, ele é kelseniano sem saber, nessa parte do seu ativismo. Porque naquele momento houve um estigma sobre o pensamento kelseniano, porque considerou-se um pensamento passivo demais no momento de ascensão de regimes totalitários. No pós-guerra, houve um retorno ao direito natural, um momento muito bom. Eles voltaram ao direito natural clássico. A conclusão do Ocidente foi o seguinte: rapaz, foi ruim o positivismo, foi ruim a gente ter abandonado as noções clássicas de direito natural e tal. Então houve uma grande febre de volta ao direito natural. O Bobbio escreveu um livro nesse tempo, e o Bobbio se sentia ameaçado por isso, né? Porque ele era da escola analítica italiana, ele era um positivista, né? E o Bobbio dizia o seguinte: olha, isso aí vai acabar. Não vamos esquecer o positivismo, porque isso é uma febre, é só em função dos incidentes do nazismo e tal, é uma febre que vai passar. E de fato foi. Quer dizer, o ser humano parece que precisa estar sendo pisoteado para poder lembrar do direito natural. Né? Mas logo depois da guerra voltou a ideia de direito natural e houve um temor, né, de que regimes totalitários reacendessem. Então eles resolveram aceitar o que antes não era ponto pacífico, mas de um modo agora consensual no Ocidente, a normatividade dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais são os que asseguram a vida, a liberdade, a igualdade. Anteriormente havia uma concepção que dava pouca ênfase a esses princípios porque confiava muito no legislador. O legislador democraticamente eleito, sabendo que a Constituição assegura esse princípio, vai fazer normas de acordo.
Ele presta contas com o povo, ele não vai trair o povo, então ele vai ser reenviado ao seu cargo relativamente e tal. E se via esses princípios como conselhos ao legislador, recomendações ao legislador, mas eles não eram considerados princípios que tinham autoexecutoriedade, que se realizavam por si mesmo diretamente. Então, para se realizar um princípio, você tinha que passar pela mediação da lei, né? Havia posições já antecipadoras da normatividade dos princípios, mas como eu disse, majoritariamente não era essa a visão. Quando termina então a guerra, eles disseram, vamos atribuir aos princípios normatividade plena. Ou seja, se a lei antagonizar os princípios, ou se em algum caso os princípios estiverem ameaçados e não houver lei para dar efetividade a esses princípios, o juiz pode concretizá-los diretamente. E vamos também ter o controle da constitucionalidade das leis para que elas sejam declaradas inconstitucionais quando forem ofensivas à Constituição, inclusive a esses princípios valorativos. Naquele momento histórico não se via quão perigoso era isso, sabe por quê? Veja a questão do contexto. Primeiro, o Ocidente estava tomado pelo naturalismo, que tinha reacendido. Então eles tinham uma visão homogênea desses princípios. Todo mundo estava olhando para esses princípios e vendo a mesma coisa. Todo mundo tinha um consenso sobre o que eles representariam, porque eles estavam vendo dentro de um sistema metafísico, dentro do qual eles tinham sentido, que era o direito natural, a partir de uma concepção de natureza humana. Então, havia uma previsibilidade do que o juiz poderia fazer quando tivesse que usar um princípio desse. Havia previsibilidade de como o juiz compreenderia um princípio desse quando fosse concretizado. Eles não estavam imaginando que logo depois vinha a fragmentação pós-moderna. Hoje em dia ninguém acredita em direito natural, a sociedade ocidental perdeu a sua homogeneidade. A União Europeia, para se unir em torno do fator econômico e não ter problemas culturais, fez questão de recusar a sua ancestralidade cristã. O relativismo disparou no mundo e agora esse pensamento que naquele momento histórico em que todo mundo estava vendo tudo à luz do direito natural com a mesma categorização era uma coisa boa, se tornou uma coisa ameaçadora. Bem, se esses princípios agora são vazios, eles são normas hipotéticas fundamentais, no sentido que é auseniano, normas vazias de conteúdo para qualquer conteúdo. Em nome de princípios já se fez tudo que é contrário à própria lógica dos princípios. Por exemplo, em nome da liberdade, lá na Holanda eles defendem o suicídio assistido. Ou seja, eu devo poder ir até o médico, não estou mais com vontade de viver, eu vou solicitar do médico injeção letal para eu morrer, sem o médico ser culpabilizado por isso, porque é direito meu, eu quero morrer, e ele está só me auxiliando no exercício de um direito. Onde já se viu um direito autofágico? Eu sou livre para morrer e não ser mais livre. Aí eu tenho direito a isso, eu sou sujeito de direito, aí nesse momento aí eu tenho uma dignidade para me apresentar como detentor do direito, para acabar com a base da minha dignidade, que é a minha existência. É um direito autofágico. Eu sou livre para não ser mais livre, eu sou livre, o direito da vida é meu, eu faço o que eu quiser, então eu tenho direito à vida para poder perder a vida. A concepção clássica é de que os direitos correspondem a bens. Eles são protegidos porque eles são bens. A razão deles estarem protegidos é porque eles são bens. Então não faz sentido eu ter direito a um bem que me foi assegurado porque ele é um bem para eu destruí-lo. Não faz sentido. Mas agora não. Esses direitos ficaram totalmente ilógicos. Liberdade de expressão se tornou instrumento de perversão para crianças. Para deturpar o bom senso da criança, para amanhã ela ser uma pessoa que vai ter problemas psíquicos. E não vai ter nem autonomia para poder realmente exercer sua liberdade de expressão. Tem gente que quando alguém fala contra o aborto, ele está falando contra os direitos humanos. Quer dizer que existe um direito humano de matar? Direito humano de matar? Ah, vamos legalizar as drogas aí, por causa que é o direito à liberdade. Liberdade para virar um escravo? Para estar lá na Cracolândia, aquilo ali é liberdade? Isso é para autodestruição, isso não é liberdade. O direito à liberdade não pode ser autofágico. Não pode ser, se eu entender que a liberdade é um bem, eu não posso ter o direito a um bem para ele se destruir.
Então você vê que eles estão sendo entendidos, os direitos, de forma completamente inversa, ilógica, de forma autodestrutiva, autofágica. Eles não estão sendo promovidos como bens. Na verdade, você está criando o direito de destruir os bens, em nome do direito aos bens. É uma loucura. É uma loucura. O problema é que o sapo ficou muito tempo na água, né? Se você pegar um sapo e colocar numa água fervendo, jogar lá, ele dá um pulo e ele sente. Se você está na panela com água, e a água for aquecendo devagarzinho, daqui a pouco ele está lá cozido, e ele não sentiu. Então foi tão devagar que ninguém está sentindo. Mas eu não entrei nessa panela não, por isso eu estou abismado. Quem não entrou nessa panela para ficar lá sendo aquecido devagarzinho, olha para tudo isso, isso é uma loucura. Isso é uma ilogicidade, isso é um barbarismo, é uma invasão vertical dos bárbaros, como alguns dizem. Ou seja, não são os bárbaros que estão invadindo o Império Romano na horizontal, não. É um mal cultural que está se derramando e destruindo a cultura, todo o processo civilizatório, né? Então, dentro de uma sociedade pós-moderna, nós temos que voltar a reforçar o legislativo. É mais seguro. É mais seguro do que a gente ficar na mão de juízes que vão pensar como quiserem. Eu vi agora a decisão aí do Supremo, atinente à possibilidade de sacrifício de animais nas religiões de matriz afro. Eu até fiz um comentário. Se o fundamento tivesse sido a liberdade religiosa, eu aplaudia. Mas o Barroso diz o seguinte: não, nós temos que assegurar a essa minoria, que por muito tempo foi estigmatizada, a possibilidade do seu culto como foi concebido. Então não é por causa da liberdade religiosa, é porque ele acha que é uma compensação histórica. É como quem diz, se fosse outro, a gente não deixava, mas esse grupo aí, como foi muito hostilizado. Isso não é fundamento de juiz, isso não é fundamento de sentença de um juiz. Não quer saber do juiz qual é o direito, o que é que o direito diz. Ele é o legislador, ele vai decidir livremente como é que as coisas vão ser feitas, né? Aliás, toda vez que se vai entrevistar o Barroso, a gente fica assim, pensando que está ouvindo um legislador e não um julgador, um magistrado. Porque ele diz, bem, de acordo com a situação social, ele nunca fala da norma, ele nunca fala do direito, ele nunca fala da Constituição, nessas questões culturais. Ele começa a falar, esse grupo foi assim, isso aqui nós temos que resolver socialmente, agora a sociedade é assim. Eu não entendo como é que ele pode falar daquela maneira, como uma pessoa que está vinculada a um ordenamento jurídico, como membro de um órgão que é guardião da Constituição. Ele tem que falar do direito, ele tem que falar o que ele acha, não. Ele tem que falar do direito, né? Mas ele fala do que ele acha com maior liberdade, né? Ele vai falar do aborto, ele não fala do que o Código Penal diz sobre o aborto, ele não fala do que a Constituição fala sobre o direito à vida, ele fala da concepção dele sobre a mulher, sobre não sei o que mais lá. Você vai ver uma transmissão pela televisão do voto dos ministros do Supremo. Você fica, quando o assunto não é técnico, é mais cultural, você não vê os caras citando direito. É cada um falando como se fosse um sociólogo, um parlamentar, como se não tivesse amarrado por norma nenhuma, não tivesse que prestar conta em relação ao direito do qual ele se tornou um guardião no cargo que ocupa, né? Então, realmente, nós vemos aí um grande ativismo. Mas veja bem, eu vou fazer aqui um pouquinho da defesa da nova hermenêutica constitucional, porque ela também foi adulterada. O cara não foi adulterado. Eu prefiro a visão metodológica. Mas, se for Gadamer, também não é Gadamer que eles estão aplicando. Se for a nova hermenêutica constitucional, também não é a nova hermenêutica constitucional que eles estão aplicando. Porque, veja bem, como eu disse no início, dentro do contexto da nova hermenêutica constitucional, atribuiu-se a esses princípios da normatividade, mas se tinha uma visão homogênea deles a partir da visão que retornara do direito natural. Isso já era uma contenção, né? Todo mundo via, agora não, agora está a fragmentação, todo mundo vê de uma forma diferente. Teve um juiz aqui de Beberibe que o pai teve relações sexuais com uma filha menor, e o juiz absolveu o pai, dizendo que, apesar de aquilo estar tipificado como um estupro, nós temos que levar em conta, acima de tudo, os direitos fundamentais, e a menina queria ter relação com o pai, então tinha que se assegurar a liberdade sexual dela. Isso é a ideia.
da onde é que a coisa pode chegar. Saiu no Fantástico. Antes de sair no Fantástico, um oficial de justiça que atuou no caso, era meu aluno, trouxe para mim: professor, você já viu um absurdo desse aqui? Na época, lá na Unifor. Mas voltemos aqui. Dentro do escopo da nova hermenêutica constitucional, também tem aquele princípio, né, chamado princípio da unidade da Constituição. Pelo princípio da unidade da Constituição, eu não posso interpretar também os princípios constitucionais de modo a colocá-los em antagonismo com as regras constitucionais, porque a Constituição não tem só princípio, não, tem regra também. Tem norma de precisão, norma mais precisa. Tem conceituação. Aliás, ela tem, além dos direitos fundamentais, o que Carl Smith chamou de garantias institucionais. Certas instituições, consideradas imprescindíveis para a sobrevivência de toda a sociedade, estão definidas na Constituição com o fim de que o legislador não possa alterar a definição que está ali. Porque aquelas definições poderiam estar no Código Civil, poderiam estar no direito infraconstitucional. Se estão na Constituição, é porque o Constituinte entendeu que deveria colocar ali para ser um impeditivo de mudança pelo legislador infraconstitucional. Então, assim, tem instituições que estão mencionadas na Constituição para que em torno delas haja uma garantia. Então, eu não posso interpretar princípios constitucionais de uma maneira a colocá-los em antagonismo com as regras constitucionais, porque o princípio da unidade da Constituição é da norma hermenêutica até. Eu não posso interpretar os princípios constitucionais de maneira a passar por cima de garantias institucionais. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. A nossa Constituição, além de assegurar os direitos fundamentais, tem, como disse eu, garantias institucionais. Entre as instituições que estão rodeadas de uma aura garantística, está a família. Está lá definido claramente na Constituição que a união estável entre homem e mulher, que a família é a base da sociedade, portanto a família é uma união reprodutora, só assim ela pode ser a base da sociedade, perpetuar a espécie, manter a sociedade em continuidade, tem que ser uma união, portanto, entre homem e mulher, é a única que pode reproduzir, é a única que pode ser base de continuidade da vida social. Era a ideia, inclusive, da sociologia, das suas noções mais básicas, né? A vida em sociedade começa com a família, depois vem para a tribo, depois vem para o clã, depois vem para a sociedade, depois vem para o Estado, é a noção mais básica. Começa com a família, porque a família é uma união reprodutora, é ali que se multiplica. Então você tinha uma clara definição de família. Essa definição, pessoal, não está só na Constituição, não. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, do homem da ONU. Lá diz, qualquer homem e mulher podem se casar. Fala lá que é entre homem e mulher. Lá diz também que a família é a base da sociedade. Quer dizer, a declaração não fala só de direitos, não, fala também de instituições que devam ser salvaguardadas. Né? E diz que a família deve ter proteção especial. Qual é a razão de ter a família proteção especial do Estado? Essa união reprodutora com sua prole, ter uma proteção especial? É por causa da função pública que ela tem de perpetuar a sociedade. O Constituinte não estaria nem aí para a união entre um homem e mulher se fosse apenas uma união privada para os prazeres pessoais deles, para eles decidirem se vão viajar nas férias para a Europa, para não sei aonde, das pessoas. Não, mas como aquilo ali é a base de continuidade da sociedade, tem um interesse público. Então o Constituinte diz: nós temos que garantir isso aqui, porque isso aqui cumpre uma função pública. Uma união entre pessoas do mesmo sexo cumpre que função pública? Interesse puramente privado daquelas pessoas. Um consumo recíproco de prazer não gera. Se gerar, é parasitando numa relação heterossexual, né? Inseminando, no caso, numa lésbica, o sêmen de um homem, mas vai parasitar, mostrando ainda mais claramente que a verdadeira união é a outra, é aquela que é capaz de mostrar-se reprodutiva. Né? Aí, o Supremo, veja a fraude. Né? Foi isso que na época fez a marcha das vadias entrarem lá na UFC contra mim. Um artigo que eu escrevi que disse que todo o processo foi fraudulento. Se você examinar o voto dos ministros do STF, o voto foi assim: nós não estamos dizendo que a união entre homem e mulher é casamento, ou que a união entre homem e homem, mulher e mulher é casamento. Nós não estamos dizendo isso. Nem estamos dizendo, eles disseram assim, que essa união estável de que trata a Constituição, porque a Constituição claramente diz que a união estável é entre homem e mulher. O que nós estamos fazendo aqui é uma extensão analógica, para que os efeitos também sejam usufruídos por homem que se relaciona com homem, mulher com mulher. Foi o que ele disse. Aí depois o Conselho Nacional de Justiça
de modo administrativo, obrigou todos os cartórios a celebrar o casamento. Veja a fraude. O Supremo tem a responsabilidade de fundamentar a decisão. Fundamentar aquela decisão é extremamente difícil. Uma coisa é você declarar inconstitucional uma lei, outra coisa é você declarar inconstitucional a Constituição. É acabar com o princípio da unidade da Constituição. É você, em nome de um princípio constitucional, dizer que outra parte da Constituição é inconstitucional. Aliás, foi tão mal feito que eles nem tiveram o ônus argumentativo. Para declarar uma lei inconstitucional, nós deveríamos exigir muito de um juiz, porque as leis têm presunção de constitucionalidade. Então, vamos supor que ele fosse declarar o Código Civil inconstitucional. Ele tinha que fundamentar. Ele nem fundamentou nem isso. É muito fácil, esses caras não têm ônus argumentativo nenhum, é só dizer que eles pensam assim e pronto. Por que é que o Código de 2002, tão próximo ao ano da decisão, já estava desatualizado, inconstitucional? Por que é que, se essa questão fora trazida ao Congresso e o Congresso não aprovou, por que é que ela representava o pensamento do povo? Por que é que até então, desde a Constituição de 88, o Código Civil antes de 2002 nunca foi declarado inconstitucional com respeito a esse assunto? Quer dizer que até agora não era inconstitucional e ficou sob a vigência de uma mesma Constituição? Quer dizer, eles tinham que ter um trabalho grande para declarar o Código Civil constitucional nessa parte, do direito de família. Mas não fizeram. E maior trabalho ainda teriam para dizer que a Constituição era inconstitucional e que a Declaração Universal dos Direitos, lá, de que o Brasil é signatário na ONU, também estava errada. Mas aí eles usaram essa estratégia, a extensão analógica e tal, não sei o que mais lá e tal. Aí o CNJ, que não tinha a obrigação de fundamentar, porque é administrativo, estabelece aos cartórios que celebrem, e quem presidia o CNJ era do STF, era o Joaquim Barbosa, que no voto dele lá tinha dito que não era a favor do casamento, era só uma extensão analógica, agora o CNJ está mandando os cartórios obrigarem, né? Quer dizer, se homem não é homem e mulher não é mulher, se homem e mulher pode ser homem, mulher e mulher, então tudo pode ser. Tinha um ditado dos britânicos, que os britânicos diziam assim, não sei se vocês se lembram disso, eles diziam o seguinte: o parlamento pode tudo, menos transformar homem em mulher e mulher em homem. Hoje, entre aspas, já pode, né? Ou seja, esse ditado britânico era para mostrar como é excedente uma providência do tipo. Como é abusiva. Né? A ideologia de gênero aí está transformando homem em mulher, mulher em homem, né? Tudo mais. Então, a Constituição foi violentada, esmagada nesse momento aí. O Barroso diz assim, que ele entende que deve ser ativista para proteger aquelas minorias que não obtiveram representação pelas urnas. Então não tem democracia. Então é melhor não ter representação nas urnas e ser essa minoria e ter o Supremo a favor. Em outras palavras, ele está dizendo que é um desperdício fazer campanha, propaganda, registrar partido no tribunal, fazer toda essa movimentação, a festa da democracia, como diz a Globo, ele está dizendo, não vale nada. Porque no final, quem não tiver representação, ele acolhe. Então, de que adiantou? De que democracia é essa? E por que ele é seletivo nas minorias? Será que ele é a favor do testemunho de Jeová não fazer transfusão de sangue? É minoria também. Ele é seletivo. Ele escolhe a minoria que ele quer, proteger. Então, você acaba com a democracia. Um negócio desse. Você tem que defender os direitos humanos de todos. Aí tudo bem. O direito de quem é maioria e de quem é minoria. Porque os direitos humanos nos pertencem como seres humanos, independentemente daquilo em que estamos inseridos, do setor da sociedade em que podemos ser classificados, eles são
inalienáveis, imprescritíveis, como diz a Declaração de Independência Americana, foram concedidos por Deus, para todo mundo. Aí sim, aí tem que respeitar. Mas defender as pautas culturais de uma minoria, isso não é direito, não, isso é uma pauta cultural. É uma ofensa à maioria. Quer dizer, você vai trazer um incômodo para toda uma maioria da sociedade atendendo uma pauta cultural de uma minoria. Os direitos dele, tudo bem, é livre, inclusive, na próxima eleição vai estar tentando de novo porque é livre. Se não fosse livre, não estava na próxima eleição tentando de novo. Isso é uma coisa, garantir a liberdade, garantir os direitos, mas realizar as pautas culturais para as quais eles não obtiveram representatividade para assegurarem através do processo legislativo, então acabou a democracia. O Supremo se tornou o maior inimigo nesse aspecto da democracia, além de ser inimigo da Constituição. E eu estou falando aqui de questões culturais, mas eu vou falar de outras questões também, vejam só. Então, eu falei aqui que pelo princípio da unidade da Constituição, né, o Supremo não poderia dar os princípios, como às vezes faz, uma interpretação pela qual ele passe como trator por cima das regras constitucionais, que já limitam a possibilidade de sentido desse princípio, porque tem que garantir uma visão harmônica da Constituição. Maximamente, ele tem que garantir aquelas instituições que estão ali protegidas dentro do texto constitucional, né? E quando ele vai declarar a inconstitucionalidade, ele tem que assumir um forte ônus argumentativo de mostrar por que é inconstitucional. Não pode simplesmente dizer 2, 3 palavras, dizer o que pensa, o que acha, não. Ele tem que enfrentar, né? Ele tem que enfrentar a questão. Mas tem um princípio na nova emenda constitucional chamado princípio da conformidade funcional ou da repartição funcional. Quando eles admitiram que os juízes poderiam agora dar concretização dos princípios constitucionais, eles ficaram com medo. Bem, se a gente der esse poder ao juiz, pode ser que o juiz goste muito desse negócio aí e termine subtraindo competência do legislativo para ele. Então, para garantir a harmonia dos poderes, aí eles estabeleceram como um princípio de interpretação constitucional o princípio da conformidade funcional da repartição funcional. O que é que diz esse princípio? Que o judiciário não pode dar uma interpretação a favor da ampliação de sua própria competência. Ele não pode dar uma interpretação pela qual ele subtrai a competência do outro poder e traga para si. Quer dizer, como ele é o que tem o poder de decisão em última instância, há o temor, né, de que ele faça isso. Então, esse princípio é considerado um princípio de contenção dentro da nova hermenêutica constitucional. Bem, o juiz ele tem mais liberdade dentro dessa nova hermenêutica, mas ele não pode, a seu próprio favor, dar uma interpretação ampliativa, de maneira que ele furte esferas de competência nos outros poderes. Eu vou dar aqui um exemplo, que ele fez isso gritantemente. Tem um artigo na Constituição que diz que no controle difuso de constitucionalidade, o controle difuso, só lembrando, é aquele que é feito sem que se peça diretamente ao Supremo Tribunal a declaração de inconstitucionalidade da lei em tese, né? Essa declaração direta feita pelas autoridades competentes. O controle difuso é quando duas partes estão litigando, lá diante do juiz, monocrático, singular, e uma alega que a lei que o outro lado quer que se aplique não é constitucional. Aí o juiz vai julgar diretamente com a Constituição. O juiz entendeu como ela, que a lei não é constitucional, aplicou diretamente a Constituição. Outra parte, insatisfeita, recorre, chega lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu também que a lei é inconstitucional, aplicou a outra decisão, não teve a decisão do juiz monocrático, do tribunal inferior e tudo mais. Nesse caso aí, a decisão não teria feito erga omnes, mas só por caso, porque não foi objeto de uma declaração, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade da lei em tese, né? Foi objeto de um processo de conflito de interesse entre particulares. Aí a Constituição diz que quando for pelo controle difuso, pode haver efeito erga omnes, mas através do Senado. O Senado pode, nesse caso, suspender a executoriedade da lei. O Senado está vendo que toda hora uma ação versando sobre esse assunto chega no Supremo depois de sucessivos recursos e tal, e o Supremo tem a mesma posição, está sempre entendendo que aquela lei é inconstitucional. Então o Senado pode suspender a executoriedade da lei. Você sabe o que foi que o Supremo disse? O Supremo disse, por mutação constitucional,
nós entendemos que isso não cabe ao Senado, cabe a nós. Como é que você tira a competência de um poder para outro? Pessoal, aqui nós chegamos no momento em que é muito importante que vocês ouviram o que eu tenho para dizer. Imagine se quem fizesse isso não fosse o Supremo, fosse o Executivo. Golpe, fascismo, totalitarismo, Hitler, Mussolini. Já pensou o chefe do Executivo dizer, a partir de hoje, isso aqui que era do Congresso, não é do Congresso, eu que faço? O que é que aconteceria? Agora, por que o Supremo faz isso e ninguém sente? Por quê? Porque nós não temos uma experiência precedente do Supremo abusivo, do Poder Judiciário abusivo. As experiências precedentes foram de executivos abusivos. Então, os nossos cientistas políticos desenvolveram teorias sobre totalitarismo, fascismo, comunismo e tal, pensando sempre no executivo agigantando-se. Nós lemos essas obras, então a gente é excessivamente vigilante para o executivo. Mas nós não tivemos uma experiência precedente com o judiciário, então nós não temos obras sobre esses assuntos. Não tenha medo do judiciário. Os juristas tenham medo que o jurista estou advogando. Se eu for falar muito amanhã, tem uma ação que sobe aí, o cara não vai julgar a meu favor. Então, parece que a gente não sente. Ela é agressiva, como uma ação de Hitler que tomava competência do parlamento para si. Mas a sociedade não sente. Mas é uma verdadeira ditadura do Poder Judiciário em relação a esses assuntos. Se você prestar atenção à ampliação de casos de aborto, ideologia de gênero, no caso do uso do nome social para vestir, casamento gay, adoção por casais gays, alguma coisa dessas veio fortemente do legislativo? Não. É o judiciário. O nosso problema é o judiciário. O fraudador da nossa democracia é o Supremo Tribunal Federal. Aí já tem união poliafetiva, né? Hoje não dá nem para fazer caridade mais. Se você, por exemplo, tem a sua vizinha ali, está passando necessidade, ela tem um filho, diz, não, deixa ele vir aqui, dormir aqui na minha casa, dou alimentação para ele e tal. Amanhã ele vai alegar paternidade afetiva. É o seguinte, eu me senti filho dele. Eu quero herdar igual um filho biológico. Mas rapaz, eu não era pai dele não, só quis ajudar. Então agora tem decisões judiciais de paternidade afetiva que se sentiu filho herda do pai afetivo e do pai biológico. Ele ainda ganha mais que os outros. Quer dizer, nem caridade se pode mais fazer. Por causa dessas criações judiciais abusivas, né? Então, a gente está numa situação muito problemática. Quer dizer, a gente tem todo um esforço de conseguir leis, né, que se pautem por questões éticas, conservadoras, protetora das instituições. Aí vem uma decisão do Supremo que esmaga tudo. Nós temos que aprender, de alguma maneira, a resistir ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que descobrir formas institucionais de resistir, né, de não aceitar isso. Senão todo o nosso esforço é desperdiçado por uma canetada no cidadão daquele ali. Adoção, por exemplo, de crianças por casais homossexuais. Não tem nada a ver eu objetar isso simplesmente porque alguém vai dizer, você tem preconceito contra o casal homossexual. Não, é porque eu quero para a criança a situação mais análoga àquela que ela teria naturalmente. A adoção a gente já sabe que é problemática, né? Quantos problemas tem em relação, às vezes, a uma criança que é adotada e tal, porque de alguma maneira ela sabe que os verdadeiros pais dela, se ela tivesse isso, não a recolheram. Aí você ainda vai aumentar o problema? Fazer ela se ver diferente das outras, com dois pais, com duas mães? Quando os psicólogos admitem que na formação tem componentes paternos e maternos que se equilibram na formação de uma criança, no desenvolvimento psíquico dela, eu digo até para o pessoal, eu digo, olha rapaz, eu acredito que no começo Deus criou os céus e a terra e criou o que há.
Mas vamos supor que eu fosse o Richard Dawkins, tudo veio aí do Big Bang, processo evolutivo, não tem Deus, não tem nada, mas vocês consideram que a evolução escolheu o caminho para a melhor sobrevivência do ser humano. Então a evolução até agora escolheu fazer como melhor caminho de sobrevivência uma criança ter um pai e uma mãe. Até entre os animais, assim. Então nós devemos pensar numa hora dessa, não é na pauta LGBT, é no vulnerável, é na criança. Então, qual é a situação mais análoga àquela que ela teria se tudo tivesse ocorrido bem? Era um pai e uma mãe. Tem gente aí querendo adotar na fila de espera e com dificuldade e tal. E aí vai para uma união que não é a melhor para a criança, né? Essa questão, por exemplo, de afetividade. Você definiu o casamento por afeto? Será que algum juiz é onisciente para saber se aquelas pessoas ali que estão casando têm afeto, ou se elas têm outro interesse ali, se está tendo golpe do baú, o que for? O casamento é uma instituição. Instituição objetiva. Não pode ser baseada em afetividade, não. Obviamente deve haver afetividade, do ponto de vista ético e moral. Mas o direito não tem ingerência nessa esfera, porque não sabe. E, aliás, eu não quereria nada do Estado na minha afetividade. Meu afeto com minha mulher, peraí, meu amigo. Eu não quero que outro homem, nem quero o Estado, saia da frente aqui, me deixa aqui com a minha esposa, sou eu e ela. Que negócio, eu quero o Estado para proteger minha afetividade. Eu quero que o Estado vá embora. A afetividade é minha, é a minha vida particular. Né? E Estado onisciente é esse que conhece a afetividade de todos nós. Então são teorias que vão sendo criadas, né, para poder violar todas as normas jurídicas existentes. Então esse é o perigo que nós enfrentamos. Eu agradeço a paciência daqueles que suportaram aí até o fim tanto palavreado, certo? E se alguém quiser fazer a aquisição do livro, estamos aqui para fazer a dedicatória e apertar a mão aí de cada um, certo, pessoal? Muito obrigado.